simbologia do que é o recomeço, a simbologia do recomeço. Assim, o principal intuito da campanha Janeiro Branco é discutir a importância da saúde mental e dos cuidados com as nossas emoções. Por isso, hoje no Fala Doutor, vamos trazer informações sobre alguns problemas psicológicos e como preveni-los. Roda a vinheta, produção. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das desordens mentais estão ligadas à carga de tristeza profunda, de depressão, ao estresse e ansiedade. E isso em caráter global, né? Pois de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os números de depressão no mundo giram em torno de 300 milhões. O problema são as implicações da doença, porque há relação direta da depressão com o desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Ao vivo, eu estou recebendo o médico psiquiatra e também presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, o Dr. Antônio Aragão, para participar desse momento conosco. E você também pode participar e mandar as perguntas pelo WhatsApp do Balanço Geral. Quero já agradecer por ter aceitado o meu convite, o nosso convite, nessa primeira quarta-feira do ano e com essa proposta da gente esclarecer e levar informações sobre o Janeiro Branco e a prevenção, né, em relação às doenças psicológicas e psiquiátricas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Sempre uma honra vir aqui no programa, falar um pouco sobre saúde mental, sobre os problemas mentais, né, os transtornos mentais, psiquiatria, trazer informação para a população. E esse o mês de janeiro, Janeiro Branco, a campanha Janeiro Branco, para trazer reflexões sobre a nossa vida, sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Bom demais. Início de ano todo mundo começa a refletir, né? Analisar o que não deu certo no ano passado, reavaliar os comportamentos e por aí vai. Então vamos às participações aqui do público, aqui no telão, com o Dr. Antônio Aragão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Débora Guerra. Eu queria saber qual a reação do estresse no nosso corpo. O estresse, ele é um componente importante para o desenvolvimento de muitos transtornos mentais, de muitas doenças mentais, né? O estresse, ele gera uma cascata, né, de alterações neurológicas, processos inflamatórios, e que com isso ele vai levar a sintomas como uma ansiedade, como um quadro de alteração do sono, um comer a mais, um comer a menos, mudanças de comportamento, né? A pessoa muitas vezes no estresse ela vai ficar ansiosa, vai ficar irritada, e isso então, o estresse no nosso dia a dia, quando ele é diário, ele provoca um sofrimento e mostra a importância da gente cuidar, de buscar ajuda profissional, de buscar ajuda com um médico psiquiatra, com um psicólogo e fazer um tratamento. Ficar estressado o tempo inteiro, o estresse faz parte da nossa vida, nós somos ansiosos, né? A importância de reconhecer a ansiedade como um sentimento nosso, mas a partir do momento que essa ansiedade ela está alterada, está elevada e provoca um sofrimento, buscar ajuda profissional. Uhum. Inclusive a longo prazo, né, doutor, como o estresse libera um hormônio chamado cortisol, salvo engano, sim, a longo prazo esse hormônio vai apresentando sintomas no corpo. Então, é uma pálpebra que treme, é alguma coisa que aparece no corpo que a pessoa não sabe de onde vem. Por isso que é importante que as pessoas estejam atentas, né? Verdade. Durante um processo de estresse, muitas pessoas elas desenvolvem sintomas, né? Então, uma dor de cabeça, alterações ali, né, do ritmo cardíaco. Quantas e quantas vezes a gente ouve falar, é uma pressão, um aumento da pressão arterial emocional, né? Então, quando a gente está ali com ansiedade, com uma irritabilidade, nossa pressão arterial ela pode elevar. Então, buscar uma ajuda profissional é de extrema importância. Verdade. O estresse está totalmente ligado ao estilo de vida, às pressões sociais também, no ambiente de trabalho, em algumas situações no ambiente familiar também e em outras circunstâncias do dia a dia. Vamos a mais perguntas aqui no Fala Doutor? Aqui comigo, doutor. Bom dia. Eu me chamo Luiz Carlos Júnior e gostaria de saber quais são os fatores que levam a um surto emocional. São diversos os fatores que fazem uma pessoa apresentar um quadro, né, como um surto, como um transtorno mental. A gente tem fatores genéticos, fatores hormonais, por isso que é a importância, né, de quando a pessoa tem
um sintoma, ela fazer exames laboratoriais, ver como é que estão os hormônios, né, a importância do hormônio da tireoide, a importância dos hormônios sexuais, como a testosterona. A gente vê que, como o próprio estresse, ele estaria uma causa disso, os problemas pessoais, problemas familiares, o uso de substâncias, então, por exemplo, a maconha, né, que é extremamente causa ali, de doenças mentais, o álcool, né, o cigarro, são substâncias que acabam levando a um transtorno mental. A gente tem os problemas pessoais no nosso dia a dia, que também fazem a pessoa apresentar um transtorno mental. Então, muitas vezes, o que a gente chama de surto mental é um episódio também, né, de agitação, de descontrole, de perda do impulso, né, do controle do impulso. Então a pessoa fica agitada, fica nervosa, fica agressiva, fica pensando em suicídio, algo mais grave. Então isso daí ela pode ocorrer a vários fatores. Qual a importância disso? Reconhecer que a pessoa está num sofrimento, buscar qual é o diagnóstico, se isso está relacionado a um quadro de abuso de substâncias, relacionado a um quadro psicótico, se tem uma esquizofrenia, se tem um quadro de depressão, se é um transtorno bipolar do humor, ali em início, em um processo, buscar essa ajuda com um psiquiatra, ter o diagnóstico e a partir dali a gente fazer o tratamento, né, com o uso de medicação, o tratamento com o acompanhamento da psicologia, da psicanálise, do pessoal voltado para a atividade física, um acompanhamento nutricional. Lembrar sempre, a saúde mental, o tratamento de saúde mental, ele é multiprofissional. Uhum. E muitas vezes a gente ouve falar, né, fulano surtou, fulana surtou. E muitas vezes o surto está associado a uma carga de sofrimento que é tão grande que a pessoa não consegue lidar com aquele sofrimento e aí ela explode, né, doutor? Vamos a mais participações aqui no quadro Fala, Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Diego de Jesus. Eu queria saber como identificar os sinais de depressão. A depressão, ela pode vir, é bem interessante essa pergunta, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam que a pessoa fique chorando o tempo inteiro para dizer que está deprimida. E muitas vezes a depressão, ela vem com uma tristeza profunda, pode vir com sintomas de irritabilidade, com perda de energia, com a falta de prazer para a vida. A pessoa ela deixa de ter prazer pelas coisas diárias, pelas atividades diárias, coisas que ela tinha, o isolamento social, né? Ela deixa de ter o contato com a família, com os amigos, ela se isola mais, ela acaba ali perdendo energia, então muitas vezes ela fica dormindo por mais tempo, né? Ali quer passar o dia inteiro no sofá, não tem forças para fazer as coisas. Então a gente tem vários sintomas, né, para o humor, para a depressão. Não é só o choro, não é só a tristeza, a gente tem um conjunto de sintomas. Mas o que é importante nisso? Reconhecer que esses sintomas, eles estão interferindo no dia a dia da pessoa, provocam um sofrimento. Esse sofrimento, ele está na pessoa, como provoca um sofrimento frente aos outros, né? Então, a pessoa deixa de ter contato com os amigos, com os familiares, e os familiares reconhecem, olha, essa pessoa está adoecida, está diferente, está precisando de ajuda, está com pensamentos de morte, está com pensamentos de desistência, ela só fala coisas negativas. Então, tudo isso são sintomas que demonstram um sofrimento, demonstram uma depressão e demonstram a necessidade de buscar ajuda com um profissional, com um psiquiatra, com um psicólogo, de ter esse acompanhamento multiprofissional. Então, não necessariamente o choro é um sintoma da pessoa depressiva, o isolamento e a falta de força para fazer as atividades, né? Isso. O excesso de sono também, né, doutor? Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Everton Farias. Eu gostaria de saber se pálpebra tremendo é sinal de ansiedade. Muitas vezes o corpo ele apresenta sintomas de uma ansiedade, de um estresse elevado, e pode acontecer alguma coisa como uma pálpebra, né, um tremor palpebral. Isso pode acontecer. Muita gente precisa verificar se não existe ali alterações
de algum nutriente, né, de alguma vitamina, né, como o ferro, que poderia estar causando esses sintomas. Mas a gente avaliar, então, em uma consulta com o psiquiatra, a gente avaliar outros sintomas. Não é só a pálpebra que vai gerar ali um sintoma de depressão, de ansiedade, de estresse, né? É um conjunto de sintomas e que esses sintomas estão ali causando um sofrimento na pessoa. Um excesso de mal-estar, né, doutor? Isso. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é que está acontecendo, né? Ela sente que algo não está bem, mas não sabe definir exatamente o que é que está acontecendo. E aí pode ser a depressão, pode ser a ansiedade. Vamos a mais participações aqui com a gente? A população sempre participando. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu sou Karina Medeiros e eu gostaria de saber, após um desgaste emocional muito grande, o que deve ser feito para se recuperar? Uma excelente pergunta. Quando a gente passa por um estresse muito elevado, quando a gente passa ali por uma situação muito difícil, a gente deve muitas vezes buscar o apoio, principalmente ali o apoio familiar. Muitas vezes a gente precisa repousar depois de um momento de estresse, a gente ter momentos de lazer, ter momentos ali, situações que nos deixem tranquilos, né? Se a gente fica numa sobrecarga, passa por algo de estresse e acaba ali continuando a nossa vida de um jeito com muito estresse, isso acaba levando ao adoecimento. Muitas vezes, nesses períodos, assim, então, a pessoa passa por uma situação e está com alterações do sono, é muito comum, né? Então, a pessoa ela começa a ter dificuldade para dormir, e já é importante buscar ajuda. Se a pessoa, depois de um momento de estresse elevado, ela está com pensamentos de morte, né? Está com uma reação, ela pensa, ela ameaça cometer suicídio, buscar ajuda, né? Não ter ali, não esperar, não ficar esperando. O quanto antes ela procurar ajuda. Nisso daí é uma ajuda profissional, não é uma ajuda com o vizinho, não é uma ajuda com a tia, não é buscar o remédio, a minha avó toma esse medicamento, então eu vou tomar também. Não, não pode ser feito desse jeito. A gente deve buscar uma ajuda profissional, temos o pronto-socorro de psiquiatria do Hospital São José, que é para todo o estado de Sergipe, é pelo SUS, é público, então ali ter uma ajuda profissional numa situação de emergência é de extrema importância. Extrema importância, né? Alguns telespectadores aqui participando, e aí tem uma pergunta que chama a atenção. Quando o estresse ele é proveniente de conflitos com parentes e famílias, confusões, que fazem com que a pessoa saia do seu estado comum para o estado de estresse, a orientação é evitar a convivência com esses parentes? Evitar a convivência eu acho que é um pouco mais difícil, né? Acho que a gente tem que ali, muitas vezes, aprender a lidar com esses parentes, conversar, escutar, ter uma empatia. Muitas opiniões diferentes, assim, elas estão envolvidas com várias questões ali, né? A gente tem questões políticas, questões religiosas. É sempre importante, ao invés de evitar o contato com a pessoa, que a gente esteja um pouco mais tranquilo frente a isso. Bater de frente, criticar, né, trazer ali atritos, não, esse não é o ideal. O ideal é que a gente esteja presente, mas de um jeito ali com mais empatia, escutando, ouvindo, sem criar atritos, e aí pronto, você vai ter uma relação melhor com a pessoa. Escutar, né, falar também é de extrema importância em todo o relacionamento pessoal, né, que haja um espaço de escuta e de fala. Verdade, esse espaço é muito importante, tem que haver respeito. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, nesse primeiro Fala Doutor do ano, esse quadro que já é um sucesso aqui no Balanço Geral, que esclarece, que leva informação com a comunicação cada vez mais perto das pessoas, isso é muito bom. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Feliz 2023, doutor. Feliz ano novo, Tamires, uma honra para mim, sempre muito bom trazer informações para a população. Falar sobre saúde mental, sobre os transtornos mentais é de extrema importância. Obrigada mesmo. A população agradece.